Boa tarde! Sexta-feira, última live da semana. Olha, ex-aluna minha entrando aí, Miriam, querida, lá de Alagoa. Adoro ver as coisinhas que ela posta também. A nossa última live hoje da semana, que a gente fez uma semana toda aí de lives de 30 minutos. E hoje a live vai ser com uma colega lá da faculdade, uma professora que trabalha comigo. Oi, Pedro, tudo bem? A Grazi também entrou, a Grazi Treva tá sempre por aqui. Ano passado participou dos Cafés com Letras. Boa tarde, Alana. Esperando o pessoal entrar e a minha convidada chegar para a gente começar a nossa live de 30 minutos. Que hoje ainda tem aula à noite para os alunos do Unis, hein? Quero ver quem do Unis também já está chegando por aí. Convidei todo mundo. Quanta gente, que coisa boa. Por ser sexta-feira, né? Boa tarde, Rafaela. Ah, minha convidada já chegou. Já vou chamar aqui a Samanta. Oi, Samanta, tudo bem? Oi, gente. Boa tarde. Boa Tudo tarde, certo por que aqui? bom! Até que enfim nosso encontro aconteceu, né, Samanta? Esse demorou, não foi? Demorou, mas são os benefícios que a quarentena está proporcionando. Projetos que Verdade. estavam parados, a gente está colocando em prática, a gente está aprendendo muita coisa. Olha a Laís Valeriano, uma belezinha que me salvou, foi ela que baixou a outra live. Obrigada, viu, Laís? Gente, Laís é alfabetizadora de mão cheia lá em Brasília, já estou sabendo tudo de bom sobre ela. E aí, Samanta, seus alunos também foram convidados? Foram, tô vendo amigas e colegas aí. Tô vendo alguns alunos, alguns colegas nossos do Uni. É, Tem também chamei bastante os meus gente colegas do aparecendo por Unis. aí. Que ótimo! Gente, só para dizer para vocês, né, que a gente está aqui no perfil da Dica da Pedagoga, a Samanta, eu a conheci a primeira vez quando eu comecei a fazer a pós-graduação em metodologias ativas lá em Varginha, no grupo Unis, onde eu dou aula e a Samanta também dá aula. E a Samanta foi minha professora primeiro em EAD, então a primeira vez que eu a vi foi assim, né, pelo computador. Depois É, das aulas presenciais a gente se conheceu e eu comecei a ficar muito interessada em metodologias ativas por conta desse curso, que foi muito bom para mim. E acabei de virar multiplicadora das metodologias ativas por aqui, né? Porque a gente implantou lá no Unis em São Lourenço. Estamos de prédio novo, maravilhoso. Você já conheceu lá, Samanta? eu não conheci o prédio de São Lourenço. Preciso ir aí visitá-lo. Precisa mesmo. E a Samanta também trabalha como eu com o curso de pedagogia, né, Samanta? Aí se você quiser falar um pouquinho do seu trabalho. Olha, hoje eu estou na pedagogia EAD, né? Eu estou trabalhando na pedagogia EAD do Unis, que aí a gente tem aí para o Brasil inteiro. E eu estou também em Pouso Alegre, né? Que eu estive presencialmente em Pouso Alegre, em Três Pontas, tudo no curso de pedagogia. Então a gente tem aí um trabalho bacana nesse sentido docente e na psicopedagogia também, que vai ser bem voltado a isso o nosso assunto hoje, né? Que falar um pouco desse planejamento dos alunos, vem bem para esse lado, Ótimo, então né? se você quiser já pode começar. Já vamos lá. A gente vai trocando. Eu e a Betânia, a gente conversou um pouco sobre o tema, como chegar nesse tema, porque agora a gente tem um vasto, uma lista gigante de assuntos para a gente comentar. E aí a gente ficou para falar um pouco sobre o planejamento desses alunos que estão em casa, sejam das crianças, sejam também dos alunos do ensino superior, porque muitos têm que adaptar a rotina de trabalho com a rotina de estudos, e também os pais têm que adaptar a sua rotina de trabalho à rotina de estudo dos
Então, aí tem muita coisa para a gente conversar, né? Então, quando a gente pensa nesses pais, a gente tem falado muito para eles estabelecer rotina com essas crianças. Mas será que eles sabem o que é isso? Como fazer isso? O que será que esses pedagogos querem falar para a gente fazer isso? Então, esse pedagogês aí significa o quê? Que rotina que é essa que nós temos que trabalhar com essas crianças? Primeiro, os pais não são professores, não são pedagogos. A gente já veio falando isso nas outras lives aí, né, Betânia? Então, a gente não pode exigir deles que eles lecionem, que eles alfabetizem, e nem que montem raciocínios lógicos com problematizações, tudo isso que a gente vem discutindo como pedagogos, né? Nem podem, nem queremos isso. Exato. Né? Então, começa a pensar em estratégias para auxiliar esses pais e também para auxiliar esses estudantes que estão em casa. Mas, professores, ajudem esses pais a compreender isso, né? Nós precisamos pensar assim, a gente precisa ter um cronograma de estudos. Então, se possível, seguir o cronograma da escola. Se o aluno estuda de manhã, vamos tentar estudar com ele de manhã. Se ele estuda à tarde, vamos tentar estudar com ele à tarde. É claro que a rotina dos pais vão ter que se encaixar muitas vezes, e isso vai precisar ser adaptado, né? Então, a criança, ela precisa de direcionamento. Então, é necessário que os pais motivem essas crianças por muitas vezes. Então, eu separei, assim, não são dicas, não são são, assim, algumas estratégias que podem ajudar, tanto os pais, tanto os estudantes. A primeira dela é foco na revisão. Não é hora de criar novos conteúdos. Eu estive conversando com uma professora hoje, ela disse assim para mim, nossa, eu estava nos fonemas com os meus alunos e tem pai ensinando letra cursiva. Não é hora, né? Não é hora de criar esses novos conteúdos e de tentar atropelar aquilo que os professores dariam em sala de aula. Quem vai criar novos conteúdos são os professores. Perfeito. Né? Se os seus professores estão direcionando o estudo, acompanhe de perto, auxilie os seus filhos. E se eles não estão, que tem muitas escolas que estão paralisadas mesmo, vamos pensar em revisões de conteúdo. O que eles já em casa, no cotidiano, para revisar esses conteúdos. Então, vocês que estão também no ensino superior, aproveitem, se você tem mais tempo agora, para revisar os conteúdos, para ler um livro que você quis ler durante os períodos passados e não conseguiu, né? Então, vamos pensar nessa revisão. Uma segunda estratégia é para crianças que já estão começando a escrever. Não vamos deixar isso morrer. Seja um jeito. Ótimo. Vamos brincar de escolinha, vamos escrever um texto, pedir para essa criança revisar este texto que você escreveu. Vamos pensar em estratégias gostosas, que a criança às vezes nem percebe que está estudando, para que eles relembrem esse processo de escrita, né? Então, assim, a terceira estratégia acaba se misturando com a segunda. É sem pressão, sabe? Vamos evitar colocar essa pressão em cima das crianças. Não é hora de resolver o mundo inteiro. O momento está muito delicado. Então, vamos com calma. É hora da gente aproveitar aquelas habilidades que eles levam para a vida. Vamos aprender a ter paciência, né? Vamos ter paciência. Vamos ter responsabilidade. Será que os pais estão lembrando de dividir as atividades domésticas com essas crianças? Para ensiná-los a ter responsabilidade. Ele vai arrumar sua cama, ele vai organizar os cadernos do estudo que ficou tudo bagunçado em cima da mesa. Será que essas habilidades também estão sendo trabalhadas? Eu vi até um vídeo do Karnal essa semana que vai muito de encontro com o que a gente pensa, principalmente nas metodologias ativas, que é falando assim, a habilidade que mais precisa hoje é a capacidade de enfrentar problemas. É a capacidade de reagir a esse inusitado. Olha o momento que nós estamos vivendo. Quem esperava ter que enfrentar essa situação toda? Então, assim
possibilidades que nós chamamos aí de habilidades socioemocionais, né? As competências socioemocionais, há agora as possibilidades de desenvolvê-las. Aí um mercado de trabalho para quem é da área de gestão, eles falam das high-techs, né? Então, as habilidades que vão se desenvolver agora são as top de linha, que muitas vezes nós não conseguimos desenvolver. Então, agora, você falou aí, me ocorreu uma lembrança, a gente tem assistido tantas lives, tantas coisas, que agora eu não consigo trazer a referência. Mas eu me lembro de ter ouvido, numa dessas lives, o quanto é importante o desenvolvimento de habilidades socioemocionais para nós adultos, né, considerando as crianças principalmente, mas para nós adultos, porque a gente contrata as pessoas pelo currículo, mas a gente dispensa as pessoas pelas habilidades que elas não têm, socioemocionais. Exatamente, porque o currículo não vem escrito as habilidades socioemocionais que a pessoa tem. Sabe trabalhar em grupo, resolve problemas, tem entusiasmo para enfrentar dificuldade, sabe enfrentar uma crítica. Então, a gente precisa mesmo trabalhar nas crianças para que a gente também tenha essas habilidades desenvolvidas, né, Samantha? Muito bem lembrado. E uma atividade que a gente esquece muito no nosso dia a dia é a de planejamento. E talvez ela seja uma das mais importantes agora, principalmente para quem trabalha e estuda, ou para quem trabalha e precisa estudar com o filho, né? Então, essa autogestão, que a BNCC traz isso muito claro, né? Essa autogestão é muito importante para nós. Ótimo. Uma outra, assim, também acaba misturando as dicas, né? É a criação de rotina. Como assim? Pode fazer aquele papel e pregar na geladeira. Não tem problema. Isso não é ultrapassado mais, né? Às vezes os pais têm dificuldade com o Google Agenda e acham que só por ali que dá para fazer os planejamentos, né? Então, não tem problema a gente fazer mesmo dia, horário, o que ele vai cumprir naquele momento e fazer mesmo pregadinho lá na geladeira para ajudar mesmo essas crianças, para eles enxergarem, visualizarem o cronograma e manter uma rotina. Eu também estava conversando essa semana e as professoras estavam apontando muito assim, as crianças, principalmente os adolescentes, têm trocado o dia pela noite. Então, assistindo séries, madrugada, vídeos, né, até muito tarde. Os pais acabam deixando as crianças dormir até muito tarde. Aproveitar os momentos com os professores, com os colegas, porque eles estão tendo essa troca. Então, essa rotina da casa também é muito importante. Manter o sono, uma hora para acordar, a hora de dormir, né? Talvez isso pode ajudar. Lembrando que não são férias. É um período de estudo em casa. Então, isso que a Samantha falou é perfeito. A gente tem que manter uma rotina diferente, mas é uma rotina em casa. Samantha, as pessoas que vêm aqui na minha casa até brincam que a minha geladeira é pedagógica. A minha também. Mas como não ser uma geladeira pedagógica? Tem a programação da semana, tem o calendário do mês, a lista de compras, mas isso ajuda demais. É um tempinho que a gente perde fazendo esse registro, mas que durante a semana a gente vai ter muitas conquistas, né? A gente não vai ter outras perdas de tempo, né? Então, esse planejamento do que eu tenho para fazer durante a semana é muito legal. Eu tô vendo o pessoal falando aí das soft skills, né? Que o mercado de trabalho nomeia muito essas competências socioemocionais de soft skills, e esse planejamento ele pode ser carregado para a vida. Esses tiquezinhos que a gente coloca na geladeira, no mural do quarto, na porta do guarda-roupa, eles todos podem ajudar nesse desenvolvimento também. Ótimo, e aí a gente muito simples, né? Assim, a gente pode falar assim, nossa, que bobagem, mas que faz uma diferença muito grande. Só comentando aqui, a querida do perfil do Instagram Ensinagens, ela colocou: contrata-se por habilidades técnicas e demite-se pela falta de habilidades comportamentais e emocionais. Muito legal, isso mesmo. Gente, quanta gente conhecida, que delícia! Ah, que bom!
Olha, o próximo passo é quando tiver aula presencial, um dia você vem dar aula comigo em São Lourenço e eu vou a Pouso Alegre dar aula com você. O que você acha? Bom, a última dica que eu coloquei aqui é o seguinte: as estratégias de estudo, principalmente com aqueles do 5º ano para frente, e com os nossos lá na pedagogia. As distrações, as procrastinações, elas estão o tempo todo na nossa cabeça. Então, é o WhatsApp que apita, é a série da Netflix que apita, é o YouTube que apita, é a geladeira que parece que está gritando para você ir comer alguma coisa o tempo todo. Então, as são grandes, né? Então, nós precisamos auxiliar essas crianças e nós, enquanto estudantes, nos organizar também. Então, fazer rotinas fixas é muito importante. Um lugar tranquilo para facilitar essa concentração, sem muitos distratores. Limpa a mesa naquele momento, limpa o quarto se for preciso, tira as coisas de cima, depois volta. Vamos evitar os distratores. E aí, uma outra coisa muito legal é a gente propor ciclos de estudo. Uma coisa é a gente estar na sala de aula, da 1 às 5, com uma aula dinâmica, com o professor ali, um monte de colega, às vezes não te cutuca, não cutuca. E aí, ficar da 1 às 5, sentado na frente de um computador, estudando em casa, é muito difícil. Né? A gente não quer que as nossas crianças fiquem tanto tempo ligadas a uma única coisa. Isso, biologicamente, já não é possível mais. A gente estuda muito isso também nas metodologias ativas, não é verdade? Então, os ciclos são muito importantes. Então, por exemplo, ele vai estudar 1 hora língua portuguesa. E ele vai ter um intervalo. Ele vai tomar um café, ele vai tomar um banho, vai dar uma volta na casa, vai conversar com a mãe. E isso está no planejamento. Ele sabe que pode sair e ele sabe que tem que voltar. Eu tenho escutado bastante pais, professores relatando pra gente na seguinte linha: eu tô fazendo recreio com o meu filho. Ele tem um tempo de estudo e eu dou um recreio. Ele tá sentado, se ele quiser, eu vou dar um lanche. Esses intervalos são importantes e eles precisam estar planejados. Né? Na geladeira tem que estar escrito isso, para ele entender que vai e que volta. Agora, uma coisa engraçada, né, que a gente sabe que psicologicamente tem um sentido: não deixe seu filho de pijama o dia inteiro, com aquela sensação de que não tem nada para fazer, de que tá de férias, de que é um dia de folga. Então, acorda e toma um café e troca de roupa, ou toma um banho, aqueles que gostam de tomar um banho de manhã, desperta, senta num lugar legal, postura, porque as costas não sabem que nós estamos de quarentena. Elas doem. E tem uma postura, organiza esse espaço. Agora a gente está na escola, a gente vai estudar, a gente vai ter um processo nesse sentido. Também é muito importante. Eu adorei essas dicas. Eu adorei essas dicas. Eu estou aqui pensando que é exatamente o que a gente precisa orientar também os alunos da pedagogia. A gente não está ali só para passar conteúdo, não existe isso mais. A escola conteudista, ela está no passado. E essa orientação que vai também sobre o fazer, sobre o agir, sobre que profissional eu serei no futuro, tem tudo a ver com a gestão do tempo, com a responsabilidade, né? O fato de eu estar trabalhando em casa significa que eu estou disponível naquele momento para a escola, para os professores, para os estudantes. Então, eu sento no computador naquele momento, eu posso perfeitamente sair, fazer um café, eu estou dentro de casa. Mas eu não preciso enganar ninguém, né? Porque às vezes eu já vi na internet aqueles memes, estudante que deixa a câmera filmando ali, deixa o professor falando sozinho, umas coisas nesse sentido, né? Mas isso fala mais sobre você do que enganar o professor. O que você vai levar é quem você é, o que realmente você faz. E a gente não vai querer no mercado um profissional que engana, um profissional que mente, que omite. Né? Então, gestão do próprio tempo. Adorei suas dicas também, foi super bem lembrado. Gente, é o momento de pegar aquele livro que você sempre teve vontade de ler e não precisa falar assim, li o livro inteiro, passei madrugada.
Lê 2, 3 páginas por dia, faz uma marcação naquele minutinho, você desliga o Wi-Fi. E lê aquele pouquinho. Assim que tem que começar, porque senão a gente também entra no hábito, não tenho tempo de ler. Não é isso. Faço escolhas. E nas minhas escolhas não está a leitura, nas minhas escolhas não está assistir um bom documentário. Né? Não tem problema nenhum a gente mexer no celular. Eu mexo pra caramba. Tem até joguinho que eu jogo todo dia, que é super anti-estresse joguinho. Mas a gente também tem que incluir nessa rotina da gente coisas de crescimento pessoal, para a gente ser uma pessoa melhor, para a gente sempre buscar mais informação correta, a melhor fonte, né, Samantha? E como pedagogos, a gente carrega um peso, que é o peso do exemplo. A gente precisa ter esse exemplo. Eu nunca vou transformar um aluno em leitor se eu não sou uma professora leitora, né? Então, esse é uma dica que vale para todo mundo, né, Samantha? Famílias, pais, mães, crianças. Essas orientações de rotina e de tudo mais, acaba sendo um papel do professor dar esses toques nesses pais, né? Porque a gente fala muito dessa rotina e tal, mas será que eles entendem todas essas estratégias? Então é nosso papel também dar esses toques, né? Assim, a Miriam falando, lacrou! A gente vê os professores, o tanto que eles estão aprendendo, aqueles que tinham certa resistência à cultura digital, né? Quanta coisa nova tem. Coisa demais. Muito nesse processo. Inclusive, eu até listei alguns aplicativos que eu queria deixar assim, de pulguinha atrás da orelha para os professores que não conhecem buscar mais informações sobre eles, sabe? Show. Por exemplo, a gente fala muito a gente tem usado plataformas diversas, né? Cada escola, cada universidade tem buscado as suas especificidades aí. Eu sou apaixonada nas ferramentas da Google, né? A gente adora. I love Google. É bem isso. E aí a gente vem... eu queria fazer assim, deixar mesmo uma reflexão. Será que a gente tem utilizado essas plataformas como um processo de interação, como um processo leve, gostoso? A gente está usando elas como um depósito de material, né? Será que eu estou usando o WhatsApp só para depósito de materiais? Será que eu estou usando o Google Class só para depósito de materiais? Ou estou mesmo favorecendo esse processo? E aí, os momentos síncronos, né? A gente tudo junto no mesmo espaço, pode favorecer muito essas ideias. Então, por exemplo, o Google Meet, né? Que tem todo mundo conversando, tem chat, é carinha, é áudio. Aqueles que acham muito colocar todo mundo ali, por que não uma live no YouTube, que tem você falando e tem o pessoal no bate-papo ao vivo, dá pra gente conversar. Tem o próprio Zoom, né? Que é uma ferramenta também de interação. Então, por que não utilizar esses momentos para a gente usar essa interação para ficar gostoso? Na sala de aula é assim. Então, a gente está utilizando uma sala de aula remota, né? Então, para que a gente consiga promover também esses momentos. E aí, algumas pessoas têm falado assim, Samantha, você fala tanto, você incentivou tanto a gente com trabalhos em grupo, com trabalhos em dupla, e agora a gente está tendo muita dificuldade de colocar isso realmente em prática. E, gente, então vamos utilizar o compartilhamento, pelo menos. Se a colaboração está muito difícil, vamos compartilhar um Google Apresentações, cada um coloca a sua parte, no final vai virar um e-book e a gente publica isso. Cada um vai fotografar a sua atividade e a gente vai postar no Padlet, todo mundo vai ver aquela colaboração, aquele compartilhamento. Então, a gente pode distribuir etapas, cada um vai fazer uma parte, vai virar uma coisa maior. Então, vamos aproveitar as estratégias de compartilhamento. Aí me falaram assim, na câmera do meu celular é muito ruim. Na hora que eu posto a atividade do meu filho, eu fico com vergonha. Falei, gente, tem um aplicativo de scanner, aquele CanScan, né? Muita gente conhece ele, que ele deixa a imagem muito mais nítida.
Então fala para os pais, olha, fotografa no CanScan, que ele favorece, vai ficar mais nítido. E aí você posta, todo mundo vai enxergar esses processos, todos por lá. Então tem muita coisa para auxiliar também nesse processo de compartilhamento. Padlet é show mesmo. Tô vendo o pessoal comentando aí. Né, cara? A gente tem falado muito disso também. Gamificação. Gente, tem muitos aplicativos que a gente trabalha em sala de aula que tem como trabalhar remoto. O Kahoot é um deles. Adoro. Para casa eu também gosto. O segundo que eu vou contar agora é outro que eu amo também. Ana Letícia também tá aí. O Kahoot que vai para casa e todo mundo responde os quiz. A gente compartilha, faz um momento síncrono para mostrar a premiação. Muito legal. O Socrative, que é um que eu trabalho muito em sala, para quem está procurando aplicativos para prova ou ferramentas para aplicar prova aí no fundamental ou no ensino superior, que está cansado do Forms, às vezes já aplicou uma no Forms, quer aplicar outra diferente. O Socrative, ele faz uma gamificação, né? Ele tem uma corrida, você pode compartilhar essa corrida. A corrida é por cores, você não vai expor os nomes dos alunos, só ele vai saber onde ele está. É de quiz, né? Então ele vai saber quem chegou primeiro, se ele chegou primeiro, se ele chegou por último. E você consegue imprimir a prova individual depois. Olha que maravilha! Super ferramenta! É muito bom para esse tipo de situação, de prova e muito mais. Podemos sim fazer o post com as ferramentas. Pode deixar. Aí, Samanta, vamos fazer até separado, porque é tanta coisa. Você coloca os recursos do Google, depois você coloca os de gamificação, vai ficar ótimo o post. E eu reposto. Vamos sim. E aí, eu queria dar a última de inglês, de espanhol, quem quer estudar língua estrangeira. Desde os menores até os adultos, tem o Duolingo. Quem está querendo relembrar as línguas estrangeiras, válido. E quem está no nível básico também é super válido. A criança precisa estar alfabetizada, né? Porque são de leituras, de escrita, mas a partir daí, há 100 anos, tá? É muito gostoso, a gente brinca entre os professores, a gente disputa quem está ganhando mais corujinhas, quem está ganhando menos, e é muito legal. Muito bom. Muito bom. E aí eu queria dar um aplicativo agora que não é digital. Aproveitar os aplicativos da casa. Gente, fala pra mãe, olha, mãe, na hora que você estiver fazendo almoço, vamos brincar de escrever os ingredientes do almoço com as crianças? Boa! Vamos dar essas dicas também. Alunos, vocês vão assistir aquela série que amanhã a aula vai ser sobre ela. Sabe, essas coisas de vamos aproveitar a casa. Vamos conectar ao nosso ambiente. Excelente. Afinal, o ensino ele não é desconectado, né? Todo o contexto está aqui. Então, vamos aproveitar. E eu estava brincando ainda, a gente é tão apegado nos registros, né? Por exemplo, hoje vocês não vão escrever para mim os objetos com a letra E. Vocês vão fotografar e postar no Padlet. Né? A gente é muito focado na escrita. Então, às vezes, brincar um pouco, diferenciar, né? Ficar entre os dois, que a escrita também é muito importante. Mas também voltar um pouco para essas questões, eu acho que seria muito válido. Enfim, tá vendo como que eu sou cronometrada? Nossa! A principal e última dica, gente, não deixa a peteca cair, sabe? Na hora que tiver todo mundo desanimado, com energia baixa, os filhos, os pais, os colegas professores, sejam essa injeção de ânimo para todo mundo. Porque eu falo assim, tá todo mundo arrasando e achando que não tá dando conta. Tá todo mundo se dedicando e continuem assim, arrasando enquanto vocês insistem que vocês não estão dando conta que vai dar certo. Muito legal. Nossa, Samanta, quanta dica. Mas eu, assim, penso que a live tem que ser 30 minutos mesmo, pelo tempo de concentração, pelos outros afazeres da casa. E a gente vai repetindo outros momentos, a gente faz o post.
Tem que ser 30 minutos, gente. Foi uma coisa assim que... Ah, obrigada, Miriam. Duas lindas, viu? Tá chamando a gente de linda. Adorei. Já vou ficar com a autoestima lá em cima, ó, sem a peteca cair. Quanta coisa boa você disse, meu Deus. Aqui, ó, tudo anotado. E você estava falando... Eu falo mas tá muito. Ótimo. Mas a gente tem que falar mesmo. Aqui, eu peguei do meu mural para você ver que essa semana estava toda organizada, ó. Ah, aqui, que legal! Aí aqui acumulou na sexta-feira um tanto de lives das professoras que eu participei e aqui as lives da semana com os meus convidados. Eu falei, agora já vou apagar isso aqui para a próxima semana, planejar, porque eu já tô animada. Semana que vem eu vou fazer... eu vou fazer mais lives, tenho novos convidados e eu continuo conectada com a Samanta porque a gente está trabalhando o pique, né, Samanta? Você em Pouso Alegre e eu aqui. Depois eu vou te contar que ideia que eu tive por aqui. Conta que tem professora do pique aí também. A gente pode discutir isso tudo juntas depois. Vamos discutir, porque fica cada uma quebrando a cabeça na sua casa, sendo que a gente pode repartir esse bolo. Com certeza. Gente, muito obrigada. Foi muito bom. Eu estou muito feliz. Foi um prazer enorme estar aqui. Ah, que bom. Pessoal, muito obrigada. Um beijo também para todo mundo. Tem um monte de gente que eu conheço aí. Fiquei muito feliz de participar. Dá vontade de agradecer cada um. A Bruna, que fez a live com a gente, tá aí. A Simone, que trabalha comigo lá no colégio, tá aqui também com o neném novinho. Acabou de nascer e tá assistindo a nossa live. Olha que privilégio. Quanta gente legal. A professora Val tá pedindo para avisar das lives. Eu vou fazer os posts ainda e provavelmente domingo eu já vou avisar as lives da semana toda. E a programação é sempre esse horário de 5 horas, tá, gente? Porque à noite também tem muita live legal para assistir e a gente vai dividindo o tempo. Queridíssima do Ensinagens, obrigada. Samanta, vamos repetir a dose qualquer dia, tá bom? Um abraço para todo mundo, um bom final de semana. E vamos ver se a Laís salva a gente, vou dando uma cantada na Laís, baixar a live pra gente. A Samanta também vai tentar, porque o meu não aparece a opção. Mesmo com o aplicativo Ingrabber, né? Não tá aparecendo. Beijão, gente. Tchau, tchau. Obrigada pela presença.